Parece coisa de filme, não é mesmo? Uma final de futebol que levou, acreditem, 25 anos para acontecer de novo. E o palco? O mesmo, o Maracanã. A história parecia que ia se repetir. Vamos entender o que aconteceu. É que essa final da Copa do Brasil de 2025, entre Vasco e Corinthians, ela tinha um ar de coisa já vista, sabe? Uma sensação muito, mas muito familiar. Era quase um eco daquele jagaço, daquela final lendária do ano 2000. Ok, então vamos mergulhar nisso. Olhem só a semelhança. Os mesmos dois gigantes do futebol brasileiro. O mesmo estádio lendário, o Maracanã. E, de novo, um título importantíssimo em jogo. O roteiro parecia ser exatamente o mesmo. Uma final 25 anos depois. E as semelhanças, olha, iam muito além do óbvio, que eram só os times e o estádio. As coincidências são tantas que chegam a ser inacreditáveis. E não eram poucas, não. 7 coincidências. É de arrepiar. O Maracanã, claro, os uniformes, acreditem, homenageavam os de 2000. A liderança do Vasco, Pedrinho e Felipe Maestro, que jogaram aquela final, agora estavam no comando. E olha isso, nenhuma vantagem para ninguém, assim como em 2000. As datas, muito próximas, até os técnicos tinham ligação com o clube rival. E para fechar, os números dos capitães. 10 no Vasco, 8 no Corinthians, espelhando os de 2000. Parecia que o universo estava conspirando para essa final, né? Mas, para a gente entender bem o peso dessa final de 2025, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lembrar o que foi aquela final do Mundial de 2000. Um jogo que teve glória para um lado e um desgosto enorme para o outro. Depois de um 0-0 sofrido, a decisão foi para os penaltis. E que disputa, viu? Rincão marcou por Corinthians, Romário pelo Vasco. Luizão também fez. Aí, o Dida defendeu o penalti do Gilberto. E no final, a responsabilidade caiu nos pés do Edmundo, o animal. E ele errou. Corinthians campeão do mundo. Uma imagem que ficou marcada na história. Certo, de volta para 2025. O palco está montado, o Maracanã está a ferver. Vamos ver como este novo capítulo da história foi escrito. E que palco! Mais de 67 mil pessoas. Uma multidão ensurdecedora no Maracanã, criando um clima, um clima espetacular para essa grande decisão. E em campo, os dois treinadores, Fernando Diniz e Dorival Júnior, não pouparam ninguém. Escalaram o que tinham de melhor, só craques. Tudo pronto para uma verdadeira batalha tática, um jogaço. E o jogo começa, uma primeira parte elétrica. E foi exatamente isso, um primeiro tempo